Bom, vamos começar agora a aula número 11, referente ao capítulo 11 da nossa referência. É um conteúdo sobre a teoria cinética dos gases. Apenas como nota complementar, esta aula compõe, por exemplo, o conteúdo da disciplina de Física 2, que é comumente ministrada aos cursos de engenharia da Universidade Federal de São Carlos. Então, nós temos aqui já ao longo do curso mencionado, né, que a relação que pode e deveria existir, né, entre as variáveis macroscópicas e as variáveis microscópicas, né. Já mencionamos que a pressão está relacionada a uma variação do momento linear das moléculas ou dos átomos, né, que compõem um determinado gás, né. A ideia da pressão, então, advém da colisão dessas moléculas, né, ou átomos com as paredes dos recipientes em questão. Da mesma maneira, a temperatura, por um raciocínio análogo, estaria relacionado com a energia cinética média dessas partículas que compõem uma amostra de um gás. E também, mais interessante, que vai ser um dos objetivos finais dessa aula, é identificar qual a relação do calor específico molar a volume constante de um determinado gás com esse comportamento sistemático em função das variáveis microscópicas, né, que essas moléculas que compõem o gás exibem, e o porquê dessa relação do calor específico com a característica dessas moléculas, se são monoatômicas, diatômicas ou poliatômicas. Então, o objetivo, de fato, é estabelecer essa relação entre as quantidades macroscópicas, no caso as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, e as variáveis microscópicas, né, energia cinética, momento linear e número de partículas, né. Bom, a resposta é dada em função de uma construção teórica que a gente chama teoria cinética dos gases. E para explicar a teoria cinética dos gases, a gente vai lançar mão de ferramentas geométricas, assumindo então que os átomos, as moléculas que compõem os gases, têm um comportamento de partícula, né? E portanto estão sujeitas às leis da mecânica, ali que a gente conhece, né? Então para construir esse raciocínio, vamos primeiro tentar identificar como o conceito de pressão é construído, né? O que a gente chama de teoria cinética da pressão. Então a gente vai imaginar que a gente tem um número N1 de moléculas por unidade de volume, né? Com um componente x da velocidade descrito por V1x, né? E que se deslocam, né, conforme o esqueminha da figura à direita aí, né? E na medida em que então tem uma velocidade, para um determinado intervalo de tempo infinitesimal dt, ela percorre um volume, né, mais ou menos ilustrado por esse cilindro ortorrômbico, aí, enfim, né, um deslocamento inclinado do cilindro, né. Então, dá para se calcular, por exemplo, esse volume, né. A gente tem a altura do cilindro como sendo V1x dt, e a área da base em verde como sendo um ΔS, designando aí de forma vetorial a área na direção x-versor, né? Então, quando esse grupo de moléculas se desloca e colide com uma parede, ele vai sofrer, né, supondo que a parede tem uma indicação vetorial na direção x, ele vai ter uma mudança de momento linear na direção x, né? Por isso a velocidade na direção x no cálculo dessa variação de momento linear. Então, nós teríamos um dp1x igual a menos 2mv1x, né? Ela está sendo refletida por uma parede que envolve, então, o gás em questão, né? Entretanto, o V1x é a velocidade de cada uma das partículas que compõem esse conjunto N1 de partículas ou moléculas distribuídas nesse determinado volume, né? Então, uma variação
total correspondente a um conjuntinho descrito por esse volume verde, né, no intervalo de tempo dt, né, ele pode ser expresso por um delta de dp1x, que corresponde então à seguinte quantidade, né? Se para cada uma das partículas eu tenho um menos 2mv1x, para um conjunto de partículas descrito por uma densidade de moléculas por unidade de volume, né, um N1, eu multiplicaria essa densidade pelo volume em questão. O volume a gente calcula ali como área da base vezes a altura, né? Então seria um ΔS vezes V1x dt, né? E esse volume então multiplicado por N1, né? Então ficamos com N1 vezes V1x dt vezes ΔS. Isso substitui o M na expressão à esquerda, tal modo que a gente fique com a expressão à direita, né? Levando em conta aí um resultado em módulo, né? Estamos considerando que esse valor vai ser dado por essa expressão. Então, na verdade é que o sentido da velocidade é oposto ao sentido da área, né, do indicador de x-versor, e a gente tem essa informação, mas a gente está trabalhando só com o valor em módulo para ilustrar esse resultado. Tá? Então esse vai ser o valor total de transferência de momento para aquela quantidade de partículas, né, que colide então com a parede do invólucro em questão, né? Só que a coisa não se resume por aí, né? A gente tem que considerar todos os valores, né, de velocidade, né, numa distribuição de velocidades, né? Porque nem todas as partículas têm a mesma velocidade, né? Então a gente tem que somar sobre todos os indicativos de velocidade. Então ali a gente estava para um V1x. Aquilo seria, a gente disse que era uma partícula, mas na verdade é um subconjunto de partículas que tem uma determinada velocidade. A gente vai somar sobre todas as velocidades possíveis com seus respectivos pesos estatísticos, ou seja, quantidade de partículas ou de densidade de partícula, né, NI, que tem aquela determinada velocidade, né? Então a gente promove essa soma, né, para ter de fato o valor total da variação do momento. Então tem uma distribuição de velocidades envolvida também, né? Agora a gente faz um jogo rápido aí de aberrações matemáticas, porque a gente está construindo isso geometricamente, não com os conceitos infinitesimais a rigor, né? E a gente passa do lado direito o ΔS, que a gente fixou, e o dt, que a gente fixou como variáveis auxiliares, para o lado esquerdo, né? E então a gente percebe que esse dt tem a ver com a variação do momento. Ele já estava aqui, ó, inicialmente na construção, né, com o V1x dt, né? E se a gente quisesse então determinar, por exemplo, a força que a parede faz sobre esse determinado subconjunto de partículas, ela seria um dp/dt. Então a gente leva em consideração esse dp/dt, né? E a área a gente estabeleceu a hora que estávamos estabelecendo também a relação com o momento, né? Esse delta aparece junto com o delta da área, então é um delta regulado pela área, né? Então a gente faz esse truque, né? Que é sobretudo geométrico, e passa para lá então o ΔS e o dt, né? Aí ficamos com o dp/dt, que nada mais é do que a força, como eu estava dizendo,
e essa variação do dPdt em função do ΔS, construído de forma geométrica, tá? E ficamos então com, no fundo, uma definição de pressão, que é uma variação de força por uma área, né? Uma variação de área. Então seria a força sobre a área, né? É a definição da pressão. Então a gente entenderia como a pressão que essas partículas, que esse gás está fazendo na parede em questão. Né? Então não depende do formato da parede, né? Não depende da geometria da parede. A gente selecionou uma seção ΔS dessa parede. Né? E ficamos então com a expressão da pressão definida como um somatório, né, com seus pesos estatísticos, de 2mv ao quadrado. Né? Apenas na direção x. Né? Aí nós vamos levar em conta que isso não precisa ser apenas na direção x. Né? A gente pode fazer os mesmos cálculos para a direção y e para a direção z. Além disso, independentemente para a direção x, y e z, a gente pode calcular o valor médio estatístico dessa distribuição de velocidades. Né? Qual que seria então a velocidade quadrática média em x? Seria, na verdade, o somatório dos v ao quadrado de x ponderado pelos pesos estatísticos, ou seja, por um número, né, a densidade de moléculas ou partículas por volume que estão com essa velocidade. Né? Naturalmente, para calcular a média, a gente divide pela soma total dos pesos estatísticos, que vai me dar a densidade total de partículas em questão. Né? Então, fazendo essa conta, a gente tem os valores médios. E o mesmo vale para x, y e z. Né? E todos os três juntos, né, pressupondo a isotropia do espaço, ou seja, que não há direções preferenciais, a gente entende então que x, y e z terão os mesmos valores. E se a gente somar vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado, a gente vai ter o v total ao quadrado. Então, naturalmente, se os três têm os mesmos valores, né, o v total ao quadrado é 3 vezes o valor de um deles, ou seja, o v ao quadrado sobre 3 pode ser estabelecido como essa igualdade na última linha. Né? Então, conhecendo todas essas informações, né, o valor médio da pressão, né, vai ser, então, calculado pela média da primeira expressão que eu tenho aqui nessa descrição. Tomando, então, esses valores aí, a média desses valores, né, o que acontece? Eu percebo que somatório de I em NI, que aparece na segunda expressão, né, somatório de NI pela variável I, na verdade é o N total dividido pelo volume total. Né? Então, eu posso, na primeira expressão, pôr o M em evidência e escrever o restante, somatório de NI VIX ao quadrado, como sendo o somatório de NI vezes o valor médio em x, mas o valor médio em x é 1/3 do valor médio de V quadrado. Então, eu posso fazer a seguinte passagem, né? Escrever a pressão dessa forma. Justamente porque, se vocês olharem, botei o M em evidência, ele permanece aqui, o M, olha. O somatório de NI VIX eu troquei por somatório de NI vezes o Vx médio, que é 1/3 de V ao quadrado. Então, 1/3 de V ao quadrado aparece aqui, e o somatório de NI é nada mais do que E não dividido por V, ou seja, o número total de moles dividido pelo volume. Então, olha como faço surgir a pressão e o volume na mesma relação, né? Todos sintetizados aí por um valor médio de V ao quadrado, né? Velocidade quadrática média. Bom, da mesma maneira, né, a energia cinética média é mais fácil, né? Corresponde apenas ao valor médio de mv ao quadrado, né? Em que o m pode ir para a evidência e pode ser colocado em evidência e tudo isso multiplicado pelo número total de partículas. Então isso vai ser a minha energia cinética média. Tal modo que então essas duas expressões podem se relacionar, tal modo a compor P igual a 2/3 de energia cinética média dividido pelo volume. Né? Olhando isso e lembrando da expressão para os gases ideais, né, eu posso estabelecer uma relação entre a energia cinética e a temperatura. Ou seja, a energia cinética, né, substituindo o PV na primeira expressão, resulta em
O valor médio da energia cinética é 3 meios de nRT, onde o fator 3 naturalmente vem de x, y e z, né? E eu posso trocar o nr, né, que é a densidade de que é o número de moles, né, pelo pelo n não, né, de kT, que é o número total de partículas, né. Então, é interessante onde K, né, que é a constante de Boltzmann, tem essa relação, né? É a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro, né? Então, me sobra tanto a expressão de cima como essa no retângulo vermelho para estabelecer a relação entre a energia cinética e a temperatura, uma relação linear entre energia cinética e temperatura. Eu posso, por exemplo, também calcular a velocidade quadrática média, tendo em vista a relação entre a energia cinética e a velocidade quadrática média em si, né? Que é a energia cinética média é 1 meio de m, valor médio de v ao quadrado. Fazendo essa substituição, por exemplo, eu tiro então o valor médio da velocidade quadrática. Eu posso tomar o raiz desse valor, e essa é uma variável corriqueira no estudo de gases chamada de root mean square, né? É a raiz do valor quadrático médio, e que é dado simplesmente por 3kT sobre m, ou seja, se eu tiver um gás, né, para o qual a massa molar, essa massa é a massa molar, né, for dada, essa massa maiúscula, né, a massa molar, né, e em relação a R, você vai ter a massa do átomo em si, ou da molécula em si, né. Então, conhecendo a massa molar, a constante universal dos gases, para cada temperatura você consegue determinar o valor da velocidade quadrática média do gás. Então é um resultado que torna explícito essa relação entre o comportamento microscópico e o valor macroscópico da temperatura, né? Que tem uma tabelinha então para diversas substâncias para as quais a gente consegue determinar o valor dessas tais velocidades, né? Bom, então esse é o primeiro passo, os primeiros cálculos que estabelecem então esses conceitos microscópicos, né, descritos segundo a mecânica clássica, né, com momento linear, energia cinética, velocidade, e a conexão deles com a pressão, o volume e a temperatura, né. Numa análise um pouquinho mais refinada, né, muitas das vezes a gente precisa entender qual que é o comportamento daquelas variáveis NI, né, dos pesos estatísticos, para descrever então o comportamento da dinâmica dos gases. Nessas ocasiões, a gente lança mão de conceitos um pouquinho mais organizados, que são os conceitos de distribuição de velocidades, né? A primeira proposta é se utilizar uma distribuição de Maxwell para descrever como então se distribuem as velocidades, como são determinados aqueles pesos estatísticos na composição, na distribuição de velocidades das partículas dos átomos ou moléculas que compõem um determinado gás, né? Enfim, eu não vou me aprofundar na dedução aqui, tá? Porque nessa altura do curso de vocês faltam alguns conceitos de teoria de probabilidades, conceitos até certo ponto simples, mas que nos ajudariam a explicar com mais substância a distribuição de Maxwell. Eu apenas vou aqui referenciar que a relação que existe entre a distribuição do número de partículas e a densidade de partículas em função da velocidade, essa expressão dn igual a ρ num elemento de volume tridimensional, né? Aqui estamos num espaço de fases, ou seja, no espaço das velocidades, tá? Não é um espaço de fase, é um espaço recíproco.
tá? Então, estão as variáveis associadas ao momento, que são as velocidades, né? A gente pode tomar um elemento de volume em função dos módulos da velocidade, supondo a isotropia. Então, esse elemento de volume vira um 4π módulo ao quadrado da velocidade dv, né, que é a variação do módulo da velocidade. Podemos estabelecer uma relação de normalização entre a quantidade dn dividido por n, né? A integral então de dn sobre n seria igual a 1, né? Ou seja, presumir que a média vai, para os cálculos da média, introduzindo o n no denominador, isso aí torna implícito então já a normalização, né? E então os valores médios seriam calculados como na segunda integral, aí na última linha, né? Só que nesse tipo de integral, o resultado para ρ, por exemplo, né, a integral à esquerda daria uma relação logarítmica, de tal modo que eu poderia tomar a exponencial do resultado da integral e eu teria uma distribuição, então, desse tipo. Então, a ideia de construção dessa distribuição de Maxwell é baseada em preceitos estatísticos dos mais simples, né? E ela teria, então, esse comportamento, a distribuição. Isso para um enorme número de partículas, da ordem de tantos mols, né? E de tal modo, então, que a distribuição de probabilidade seria descrita da forma como no retângulo vermelho. Mas esse é um conteúdo que eu coloquei apenas de forma ilustrativa, nós não vamos nos aprofundar nesse conteúdo nesse momento, tá? Nesse momento, então, só coloquei isso para dar um indicativo de como são construídos aqueles pesos estatísticos, tá? Isso aqui é muito melhor explorado num curso de Física e Estatística. Eu não quis me aprofundar, ok? Voltando ao que nós tínhamos, né? Então, se a gente identificar a energia cinética média como a energia interna do sistema, lembra do U lá da primeira, da segunda lei da termodinâmica, certo? Sobretudo da primeira lei da termodinâmica, então a gente identifica a energia interna com a sua dependência explícita da temperatura, como a gente já havia imaginado em deduções heurísticas anteriores, né? E tendo esse valor, né, a gente pode calcular a derivada de du dt e a gente sabe que isso é o calor específico molar a volume constante, né? CV igual a du dt, né? E para 1 mol, né, no caso. Por isso que é o calor específico molar, né? Então, para 1 mol, se eu tenho que U é igual a 3 meios de RT, eu vou ter que o CV vai ser 3 meios de R. Ou seja, o CV é uma constante. É por isso que a gente via esse comportamento independente da natureza das substâncias. Ou seja, hélio e argônio, por exemplo, têm o mesmo CV. Nitrogênio e oxigênio têm o mesmo CV, aproximadamente, né? Amônia e o gás carbônico têm o mesmo CV, né? Então, notem que eles, além de terem o mesmo CV, eles têm os valores correspondentes a esses cálculos, né? O primeiro conjunto é 3 meios de R, o segundo conjunto é 5 meios de R, né? 6 meios de R, o segundo conjunto. O terceiro conjunto acho que é 8 meios de R, algo assim. E de onde vem isso, né? Então veio dessa composição da teoria cinética dos gases, né? Dá para notar então que como CP menos CV é igual a R, a gente já sabia, né? Para 1 mol, né? Então a gente também consegue calcular os CPs, né? E definir os gamas. Então essas substâncias vão ter muito claramente os gamas definidos, né? É importante notar aqui que esse 3 meios de R, esse fator 3, então, como eu estou dizendo, é o que vai ser alterado. O meio, na verdade, ele advém dos cálculos dos valores médios da energia cinética, o R é uma constante, e o fator 3, se vocês lembrarem das contas que nós estamos fazendo aqui subsequentemente, vieram do Vx, Vy e Vz. Então, na verdade, esses caras
estão relacionados com outro conceito estatístico que é o conceito de equipartição de energia. Né? Então, cada fator 1/2 advém de uma contribuição da energia cinética de translação na direção x, na direção y e na direção z. Portanto, 3 termos quadráticos de energia. Se eu considerar um gás monoatômico, né, o que acontece? Eu tenho para um gás monoatômico, ele é como se fosse um pontinho. Então eu não vou ver contribuições além dessas de translação. Já para um gás diatômico, ele é como se ele fosse uma varetinha. Então ele pode girar. E ele pode também girar em 2 direções. Né? Ele só não pode girar na direção axial da varetinha. Né? Mas nas outras 2 direções, em 2 planos, ele pode girar. Então ele tem contribuição de 2 energias cinéticas de rotação. Né? Então aquele fator que seria 1, 2, 3 do Vx, Vy, Vz para as translações, são acrescentados de mais 2 fatores para as rotações, no caso de um gás diatômico. Né? Além disso, o gás diatômico pode oscilar também nessa varetinha. Então tem mais 2 contribuições, uma da energia potencial do tipo oscilador harmônico e a outra da energia de oscilação mesmo, do movimento de vibração. Então teriam mais 2 fatores. Então para um gás diatômico, né, a gente, o que acaba observando? Que a gente vai ter aquele fator 3 modificado. Né? Aquele fator 3 que vinha da energia cinética de translação, Vx ao quadrado, Vy ao quadrado, Vz ao quadrado, vai ter mais 2 contribuições de energias cinéticas de rotação, então ele vai de 3 para 5. E mais 2 contribuições da energia de oscilação ou de vibração, né? Sendo uma potencial e a outra, mas também quadrática, e a outra cinética de oscilação. Né? Então você teria mais essas contribuições para as energias internas. Né, que somariam, no caso, 3 meios, mais 2 meios, mais 2 meios, que são 7 meios. Né? Então isso compõe o resultado da energia interna total de um gás diatômico. No caso, percebe-se então que cada grau de liberdade de energia quadrática contribui com o valor de 1/2 de kT. Né? Esse é, de fato, a síntese do teorema de equipartição de energia. Né? Cada termo quadrático na expressão da energia contribui para a energia média por partícula ou por molécula com 1/2 de kT. Logicamente, como eu disse, no gás monoatômico, você não tem essa estrutura espacial que um gás diatômico tem. Então ali a única contribuição vem dos 3 fatores da energia cinética de translação. Né? A expressão geral então descrita por 1/2 de RT, né, para a energia interna, multiplicada pelo fator Q, onde a contribuição em Q advém de cada um, da soma de todos os contributos de energia na forma quadrática, né, seja ela cinética ou potencial, no caso de termos que exibem vibração. Né? Então, as expressões para os calores específicos molares a volume constante, a pressão constante e, consequentemente, para o fator gama, são dadas, na verdade, por essa expressão CV igual a Q sobre 2ER, CP igual a Q mais 2 sobre 2ER e o gama igual a Q mais 2 sobre Q. Né? Para moléculas diatômicas, então, o nosso CV, em vez de ser 3 meios de RT, seria 5 meios de RT se essas moléculas são rígidas. O que quer dizer se elas são rígidas? Quer dizer que elas não atingiram uma temperatura ainda suficiente para que o processo de vibração passe a existir. Né? Então tem essa diferença também. Nem sempre elas estão excitadas termicamente a um nível suficiente que permite que a contribuição da energia cinética de vibração seja exibida. Né? Já quando esses níveis estão excitados termicamente, você tem um acréscimo de 2 graus de liberdade, então ela vai de 5 meios para 7 meios. Para moléculas poliatômicas, ou seja, com mais de 2 átomos,
você vai ter outras estruturas. Por exemplo, você vai ter 3 graus de liberdade de rotação e não apenas 2. Né? E você vai ter 1 ou 2 graus de liberdade de vibração, caso elas sejam suficientemente excitadas termicamente. Então, naquela tabelinha, a gente tem os valores máximos aqui, né? Uma vez assumindo que todas estão excitadas maximamente, né? E a função desse comportamento, então, é mais ou menos assim: formam-se platôs de comportamento para as capacidades térmicas molares a volume constante. Temperaturas muito baixas, né? Por exemplo, de 0,1 de 100 Kelvin, que é uma temperatura muito baixa, menor que 100 Kelvin, você tem apenas os graus de liberdade de translação excitados. Então é o fator 3,5 nesse gráfico. Né? A partir de 100 Kelvin até 200 Kelvin, você começa a ter excitados os graus de liberdade de rotação. Né? Até chegar mais ou menos 1000 Kelvin. Aí, acima de 1000 Kelvin, você chega, então, à inclusão dos graus de liberdade de vibração. Então, inevitavelmente, o comportamento de CV tem, em certa medida, um comportamento quantizado. Né? Ele tem platôs, né? Mas não é um quantizado da mecânica quântica, é uma discretização. Tá? Então, isso permite que se descreva com precisão as capacidades térmicas molares, seja volume constante, consequentemente a pressão constante, de todos os gases. Isso é um resultado muito importante da teoria, é o mais importante da teoria cinética dos gases. Né? Aqui tem um exercício que eu deixo para vocês dão uma pausa no vídeo e eu vou resolver ele em sala de aula também, onde a gente vai discutir com mais detalhes. Né? Mas tem aí a resolução, é um exercício muito simples, só de aplicação. Eu não vou entrar em detalhes porque eu vou resolver em sala de aula. Tá? E o ponto agora que a gente deve mencionar é que a gente fez essa dedução e levou em conta o PV igual a nRT, ou seja, levou em conta gases ideais. Né? Mas nem sempre os gases são ideais, eles podem ter um comportamento distoante dessa aproximação. Né? Nesses casos, a gente tem uma expressão para remodelar isso fenomenologicamente, a expressão de Van der Waals, né? Que leva em conta, então, por exemplo, um comportamento de interação entre as partículas componentes dos gases, né? Que em certa medida elas podem se atrair, em certa medida elas podem se repelir. Né? Então seja pelas forças de Van der Waals, né? No caso da atração, e seja por repulsão coulombiana mesmo, né? Eletromagnética, então da interação eletromagnética em questão. Né? Então, ele modifica a expressão para os gases ideais, né? Que leva em conta, então, um termo de interação com o fator A obtido empiricamente, né? E o N ali é o mesmo número de moles, né? E um fator B também obtido empiricamente, uma correção devido ao volume de exclusão de cada molécula. Né? É uma aproximação, né? Mas que funciona para descrever, por exemplo, determinados comportamentos anômalos no diagrama PV, né? Como a gente vê nessa curva em vermelho, sobretudo. Né? Então, porque a gente sabe, como já mencionamos, que os gases ideais têm esse comportamento para ter temperaturas muito altas, os gases ideais. São essas curvinhas verdes, que as isotermas ali têm aquele comportamento hiperbólico claro, né? Mas quando a gente vai para situações em que as temperaturas são mais baixas, o comportamento muda. Né? De novo, a gente também não vai se aprofundar nesse tema dos gases de Van der Waals, eu apenas estou colocando essas informações para vocês se situarem. Né? Nosso escopo aqui é no comportamento dos gases ideais, neste curso introdutório. Né? Isso fica para uma extensão desse curso, tá bem? Da mesma forma, no capítulo 11, para que não haja confusão, só de alerta, a gente fala sobre o livre caminho médio.
né? O movimento de moléculas componentes de um gás ideal é completamente aleatório. Então, o gás não é perfeitamente ideal devido à colisão também entre as moléculas. Então, não só a interação, mas muitas das vezes a colisão entre as moléculas pode afetar o comportamento do gás ideal, tá certo? Bom, como eu disse, o nosso enfoque vai ser nos gases ideais e a gente vai ter que trabalhar com problemas em que a gente tem essa ideia dos graus de liberdade de rotação, translação e oscilação na construção das propriedades dos gases, por exemplo, a identificação do fator gama. Né? Então, um problema comum é quando a gente aquece um gás de forma suficiente a promover a dissociação iônica desse gás. Por exemplo, um monóxido de carbono. Você tem lá um invólucro com gás diatômico, monóxido de carbono, né, que tem lá os graus já bastante aquecido, então ele tem os graus de translação, rotação e oscilação, 3 para translação, 2 para rotação e 2 para oscilação. Tá? Então são 7 graus de liberdade no total. Né? E só que chega um ponto em que você rompe as moléculas, promove a dissociação iônica das mesmas. Né? Então, uma parte desse gás, uma fração X desse gás, vai estar dissociado em 2 átomos. Né? Então, qual é a relação dessa distribuição de graus de liberdade, né? Uma mistura de um gás diatômico com o mesmo gás dissociado, portanto, seriam duas quantidades dele monoatômicas, né? Qual seria a relação do fator gama com essa fração de gás dissociado? Né? Então, a resposta está aí, né? E eu vou abordar a resolução, a construção dessa resposta em aula, tá? Então fica para vocês também seguirem a aula, tá bom? Então é isso, gente. Com isso a gente encerra esse conteúdo, né, de Física 2, né? Esse curso introdutório de termodinâmica, e eu espero ter atingido aí todos os temas principais dessa introdução bastante elementar de termodinâmica. Obrigado e bons estudos a todos.